Meus irmãos, a paz do Senhor, nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui ocupando essa tribuna, que não é fácil, para compartilhar convosco nesta noite uma palavra que não é nossa, é de Deus. A responsabilidade é maior ainda. Nossa gratidão ao Bispo Oíris, que sempre nos confia esse privilégio, ao pastor Samuel, toda a diretoria, e homens de Deus aqui, pastor Enoque, pastor Eliseu, pastor Edmilson, pastor Lucas, que não está presente, estamos orando por ele, pela recuperação. Nossa gratidão a todos os irmãos que vieram aqui hoje participar desse culto e ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Eu quero ler uns poucos versículos aqui na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, e os versículos de 8 a 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Diz assim: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente. Deixa eu seguir no meu aqui. Entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero abordar um tema baseado nesse texto, que eu vou extrair aqui apenas uma parte dele. Eu quero falar de algumas atitudes que tornam a nossa vida vitoriosa. A nossa vida é feita de atitudes. Atitudes positivas e atitudes negativas. Atitudes boas ou más. Essas atitudes que resultam em decisões, no presente elas determinam o nosso futuro. O nosso futuro é determinado pelas decisões que tomamos no presente. Alguém diz que o tempo corre de diante para trás. Você tem o futuro vira presente, o presente vira passado. É assim que funciona. Então o passado vai ficando. E nós vamos vivendo o presente na expectativa do futuro. Então, o tempo funciona assim. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. A vida é uma semeadura. A gente só colhe o que planta. E se não plantar, não colhe nada. E é preciso saber escolher o que plantar. Então a nossa vida sem Deus é uma vida, é como se fosse alguém
numa aeronave sem piloto. Qualquer hora pode cair. Agora, quando nós servimos a Deus, essa vida, essa aeronave chamada vida, tem um piloto. Tem um piloto que comanda. Quando nós obedecemos esse comando, que é controlado pelo Espírito Santo, as coisas dão certo. Quando nós desobedecemos esse comando, as coisas dão errada. Se programou a viagem de forma errada, o destino também vai ser errado. Então eu gostaria de falar um pouco sobre algumas atitudes que tornam a nossa vida vitoriosa. Eu poderia até traduzir de outra forma, dizer aqui, vida cristã na prática. Porque a vida cristã na teoria é uma coisa, na prática é outra, totalmente diferente. Para começar, eu gostaria de dizer aos irmãos, o que mais nos aflige, o que mais nos faz sofrer como cristão, são os conflitos que nós nos envolvemos nele. E aí Tiago diz que a fonte de todos os conflitos está dentro de nós. Ele diz, de onde vem? Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as vossas guerras e peleja? Porventura não é dentre os vossos próprios membros que entre vós guerreiam? E aí ele termina definindo que esses conflitos vêm dos nossos desejos. A gente deseja coisas que Deus não quer. A gente quer coisas que Deus não quer para nós. Aí Tiago diz, cobiçais e nada tendes. Pedis e não recebeis, porque o que pede, o que deseja, é para gastar com os deleites. E esse querer em conflito com a vontade de Deus, gera o primeiro conflito dentro de nós. A nossa primeira guerra, ela é espiritual. O nosso primeiro conflito é com Deus. Porque quando nós saímos do projeto, da vontade de Deus, nós entramos em conflito com Deus. Quando entramos em conflito com Deus, aí nós entramos em conflito conosco mesmo. Quando nós entramos em conflito conosco mesmo, nós entramos em conflito também com o nosso próximo, com a nossa família, com o nosso vizinho, com nossos irmãos de fé, com o patrão, com o empregado. Então a guerra começa dentro de nós. Amém, irmãos? E como evitar esses conflitos? E como fazer para que isso não aconteça? É aqui que está o X da questão. Como evitar esses conflitos? A palavra de Deus tem a resposta. E nesse texto em que lemos aqui, o apóstolo São Pedro coloca aqui a atitude número 1. Número 1. Ele diz aí, quem quer amar a vida? Quem gosta de viver? Todos nós. Quem quer ver dias bons? E aí ele diz, refreie sua língua do mal e os teus lábios não falem engano. Irmãos, os maiores conflitos da nossa vida são causados pelas nossas palavras. São palavras que a gente fala e dá vontade de trazer de volta e não pode mais. Palavras que você fala sem a pretensão de ofender, mas ela chega no destino final interpretada de forma diferente. E às vezes você não consegue mudar a concepção de quem ouviu. Quantos conflitos nós já vivemos, já sofremos, por uma palavra que você falou com simplicidade, uma palavra que você disse sem a pretensão de ofender ninguém, e de repente tem alguém ofendido, magoado, ressentido, chateado, aborrecido com você.
Eu não vou perguntar quem já viveu isso aqui, mas eu já vivi muito. Eu já vivi muito. Palavras, ela tem o poder de mudar as coisas para o bem ou para o mal. Provérbios 18, 21 diz: a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Amém, irmãos? Nós já eliminamos quase que 50% dos nossos conflitos quando nós controlamos o que falamos. Muitos conflitos são evitados. Eu já vi muita gente falando, e eu também penso assim, em relação ao nosso presidente, né? A gente dá vontade de falar: fica calado. Não entrega as armas para o inimigo. Ele abre o jogo, ele antecipa as coisas. Infelizmente, não estamos falando mal, mas isso acontece. E muita gente fica preocupado. Eu acho que todos nós ficamos preocupados. Porque é quando você fala que você se revela. Ninguém sabe o que está dentro de você enquanto você não verbaliza. Enquanto você não fala, ninguém sabe. Você só conhece alguém à medida que começa a falar com ela. E a gente fica orando, eu oro muito: Senhor, controla ali o nosso presidente. Ajude ele a vigiar, ser prudente nas palavras, porque ele entrega de mão beijada muita coisa para os inimigos. Eu estou tomando essa liberdade porque nós estamos na casa do Senhor, e acho que é uma coisa que incomoda todos nós. Mas isso acontece com todos nós também. Palavras que são ditas, que às vezes nós nos arrependemos de ter dito. Mas a palavra também, irmãos, ela edifica. A palavra de Deus aqui, Hebreus 4:12 diz que é como espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Você sabia que tudo que tem aqui é por causa da palavra? Tudo que tem aqui, tudo que o bispo quer aqui, ele tem que falar. Tudo que o pastor Samuel quer comunicar a vocês, tem que falar, porque o poder está na palavra. Deus criou um mundo pela palavra. É com a palavra que se governa. É com a palavra que se comunica, interage. É com a palavra que ensina. É com a palavra que você toma conhecimento do que deve ser feito. Quando Jetro aconselhou Moisés na fila atendendo o povo, e Jetro aconselhou ele: então, escolhe homens de sua confiança e ensina o que fazer e como fazer. Ensina a eles o que fazer e como fazer, porque não basta dizer o que é que tem que fazer, tem que ensinar como fazer. E aqui é o lugar onde nós aprendemos o que fazer e como fazer, pela palavra. Mas a palavra é uma das fontes de conflito de todo ser humano. Tiago diz que a nossa língua é como um manancial que deve jorrar apenas água doce. Não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. O apóstolo São Paulo fala: não deis lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou desnecessária, mas só aquela que for boa para produzir edificação. Só a palavra que for boa. Você sabe que a palavra,
ela é a expressão do pensamento. A gente fala aquilo que está no coração. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, não é a língua, guarda o coração. Porque é dele que procede a saída da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Quando o coração está cheio de ódio, é disso que a boca vai falar. Quando está cheio de amor, é disso que a boca vai falar. A boca fala do que tem abundância no coração. Por isso Paulo diz, a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Porque quando nós temos abundância do conhecimento da palavra, é disso que vamos estar falando sempre. Então essa é uma das fontes de conflito. Aí a Bíblia diz, quem quer amar a vida? Quem quer ter uma vida sossegada, tranquila, boa, viver muitos anos sobre a terra? Guarde a língua do mal, teus lábios não falam engano. Se lembra de Arão e Miriam? Falaram mal de Moisés, Miriam ficou leprosa, e a congregação atrasou a viagem 7 dias por causa de Miriam. E aqui eu deixo um conselho, ninguém se atreva a tocar no ungido do Senhor. Eu já vi muita gente debaixo de maldição, porque não tem temor de tocar aqueles a quem Deus escolheu. Há poucos dias um irmão me passou uma mensagem pelo WhatsApp, criticando e falando mal de um líder. Eu disse para ele, não ponha a mão na arca. Ah, mas ele está errado. Mas não é você que tem que pôr a mão na arca, quem vai ser fulminado é você. Se ele está errado, Deus cuida dele. Não é o membro que tem que dizer o que o pastor tem que fazer. Isso é uma questão entre ele e Deus. Deus ia cobrar de Davi se a arca tivesse caído. Uzá precipitou, pôs a mão, ele que morreu. Nós temos que ficar no nosso lugar só dando glória a Deus e orando por aqueles que Deus colocou na frente. Pedindo a Deus a misericórdia. Porque é assim que Deus nos abençoa. A Bíblia diz, orai pelos vossos pastores, para que façam a obra não gemendo, façam com alegria. Nós temos que orar pelos nossos pastores. Mas tem outra coisa que também gera conflito. Nós temos alguns tipos de conflito. Eu falei aqui de um que é o conflito espiritual entre nós e Deus. É quando nós queremos uma coisa e Deus quer outra. E lá em Filipenses, Paulo diz que a paz de Deus é o árbitro. Quando você está na vontade de Deus, a paz de Deus te acompanha. Você saiu da vontade de Deus, a paz de Deus sai. Aí vem a angústia, a aflição, aí o conflito espiritual. Quando você precisa de fazer um concerto, está em angústia, aflição, teve um atrito com o irmão, um problema, a paz vai embora. Você chega nele, pede perdão, a paz volta. Cometeu algum erro, a paz vai embora. Acertou, a paz volta de novo. Ela é o árbitro, que diz quando está certo e quando está errado. É a forma de Deus dizer, olha, eu vou te incomodar para você não continuar assim. Você não vai ter paz dessa forma. Você vai ter alegria e paz, mas é na minha vontade. Então o primeiro conflito é entre nós e Deus. O segundo é entre nós mesmos. É quando nós queremos alguma coisa e ficamos na dúvida, ou às vezes decidimos sem consultar a vontade de Deus. Mas existem também os conflitos de relacionamentos sociais. Existem os conflitos de relacionamentos sociais, com vizinho, com amigos, com pessoas que às vezes a gente convive. Existem esses conflitos. E como evitar esses conflitos? A Bíblia tem a resposta. Aí Mateus capítulo 7, versículo 12, diz, tudo que você quer que os homens te façam, faça você também.
Então nós temos que tratar as pessoas como gostaríamos que elas nos tratassem. Aí nós resolvemos esse problema. Esse conflito social, ele desaparece à medida que você trata as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado. Você já pensou? A forma de cumprimentar, de aproximar de uma pessoa, muda a atitude dela em relação a gente? Muda a atitude dela em relação a gente. Às vezes a pessoa te olha com uma certa indiferença. Aí você cumprimenta com cordialidade e aproxima da pessoa, ela muda imediatamente. Muda completamente. Você vê isso nos atendimentos aí de hospital, de banco, do comércio, aonde você vai. Às vezes a sua atitude imediatamente já faz a pessoa também rever a sua forma de agir. E aí Jesus diz, tudo que você quer que os homens te façam, faça da mesma forma. E você vai estar aplanando o caminho para você passar. Você vai estar abrindo o caminho e evitando conflitos. Mas nós temos conflitos em casa, conflito conjugal. Quem não tem? Todo mundo tem. Por melhor que o casal viva, mas tem conflito porque nós somos humanos e não somos iguais. Nós somos diferentes uns dos outros. Todos nós temos conflito. Aí a Bíblia dá também a forma como você resolve esse problema. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 28, a Bíblia dá o mandamento, Paulo dá o mandamento primeiro para as mulheres. Diz aí, vós mulheres, sujeitai vossos maridos como ao Senhor. Às vezes a gente brinca, né, que as mulheres mandam nos maridos, né? Mas todo marido gosta de saber que a mulher lhe é sujeita, né? Eu vi alguém contando uma vez, né, uma história, que disse que foram fazer um teste para ver as mulheres que mandavam nos homens, os homens que eram mandados pelas mulheres. Mandou fazer 2 filas. Uma fila aqui, só dos homens que as mulheres mandam. A fila cresceu. Na fila que as mulheres não mandam, só tinha um. Aí perguntaram, mas por que só você está aqui? Não, porque uma mulher mandou. Porque minha mulher mandou. Então termina que elas mandam. Só que esse mandar das mulheres é até prazeroso para nós, né? Isso vira graça, isso vira brincadeira, isso vira comunhão. Porque a gente sabe como é que isso acontece. Mas a Bíblia diz para os maridos, maridos, você deve amar a sua esposa ou a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se isso acontecer, irmão, o conflito dentro de casa está resolvido. Marido amando a mulher como a si mesmo, a mulher sendo submissa ao marido, a harmonia é perfeita. Glória a Deus. Mas vamos um pouco mais. Eu falei para vocês que a vida é feita de atitude. É a forma que nós agimos que gera para nós vitória ou fracasso, sucesso ou derrota. Em relação aos filhos, a Bíblia diz que os pais, diz vós pais, está lá em Efésios 6 e 4, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. O pai tem pelo menos 5 obrigações em relação ao filho. Pelo menos 5. As que eu consigo enumerar. A primeira é amar. Criança nasceu, tem que ser amada. Segunda é proteger. Nós protegemos os nossos filhos, às vezes até demais, né? Eles crescem, a gente pensa que não cresceu. Proteção.
Terceiro, alimentar. É uma preocupação nossa, alimentar os nossos filhos. Quarto, disciplinar. Toda criança precisa de disciplina. Quinto, educar. E o nosso Deus também nos trata dessa forma. Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos disciplina e Ele nos educa. Ele cuida de nós dessa forma. Aí a Bíblia diz: pai, não provoque a ira os seus filhos. Deus nos trata como um pai amoroso. E nós que somos pais devemos tratar os nossos filhos como Deus nos trata. Quando você vê na parábola do filho pródigo, aquele filho ingrato, que partiu com parte da sua herança antecipada, gastou tudo de forma errada, o dia que ele resolve voltar, o pai lhe espera de volta com um abraço. Nós, como pais, devemos amar os nossos filhos, aqueles que são bonzinhos, que faz o que a gente gosta, que obedece, que faz tudo o que a gente acha bom, mas aquele também que às vezes nos dá um pouquinho de trabalho. E muitos lares têm um pródigo, que precisa ser amado também. Precisa ser amado também. Esse é o mandamento de Deus. Não provoque a ira aos seus filhos, mas crie na doutrina, faça a sua parte, e Deus vai cuidar do resto. Aí vem a relação dos filhos para com os pais, porque a palavra de Deus é completa. Eu estou falando aqui da vida cristã na prática. Vida cristã na relação com Deus, com o próximo, no lar, com a esposa, com os filhos. Aí para os filhos diz: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe não é apenas dar presente no dia dos pais, dia das mães. É respeitar, é amar, é ter consideração pelo seu pai, pela sua mãe, o tempo todo. Pai e mãe a gente só tem uma vez na vida. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E como faz falta, como é difícil. Mas eu tive o privilégio de cuidar do meu pai e cuidar da minha mãe. Deus me deu essa honra. E tudo que um filho faz pelo pai ou pela mãe, Deus recompensa. A Bíblia diz aqui que o filho que honra pai e mãe, isso é o primeiro mandamento com promessa, a vida dele vai bem e ele tem muitos anos para viver sobre a terra. Eu era solteiro, meu pai adoeceu. Eu trouxe ele para Goiânia, fiquei 4 meses com ele aqui. Muito difícil naquela época. Naquela época o INPS era plano de saúde. E eu fiz o INPS para cuidar do meu pai. E como eu nunca parei de pagar, eu me aposentei aos 53 anos. Aí está o exemplo. Filho, honra teu pai e tua mãe, porque Deus vai te abençoar. A sua recompensa virá. Deus vai te retribuir. De uma forma ou de outra você vai ser abençoado. Cuidei da minha mãe também, por muito tempo. E louvo a Deus por Deus ter me dado essa oportunidade. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter uma atitude em relação aos nossos irmãos de fé. Como deve ser a nossa atitude em relação aos nossos irmãos de fé? Paulo também dá a receita. Gálatas 6, 1 e 2, ele diz aí: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai a carga uns dos outros.
Eu acho interessante, pastor Enoque, que Paulo diz, cada um leva a sua própria carga. Depois ele diz, levar a carga uns dos outros, ajude. Significa que a minha carga, ela é minha, a responsabilidade é minha, mas tem hora que eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Tem hora que eu tenho que gritar socorro, eu tenho que pedir que alguém me ajude. Quantos de nós chega esse momento de pedir socorro, oração, apoio, ajuda, intercede por mim? Porque a nossa vida cristã, irmãos, a Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. Quando um membro padece, todo o corpo padece. Então, quando eu te amo, eu estou amando a mim mesmo. A Bíblia diz que o nosso segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos que ter essa relação, porque a gente tem uma tendência de condenar quem erra. A pessoa errou, não falta quem julgue, quem erra, e quem diz, eu avisei, eu sabia, eu disse que isso ia acontecer. Às vezes até se gloria na queda, no fracasso alheio. Paulo disse, se o seu irmão cair, for surpreendido alguma fraqueza, você que é espiritual, é mais forte do que ele, ajude ele a levantar, dá a mão para ele, ame ele, aproxime dele, faça alguma coisa por ele, olhando por ti mesmo. Paulo está dizendo, hoje é ele, amanhã pode ser você. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Eu acho interessante, tem um texto na Bíblia, lá, me parece que no Antigo Testamento, eu li há poucos dias e comentei com a Beth. Deus falou, quando o teu inimigo, quando a ira de Deus vier sobre o teu inimigo, não regozije, para que Deus não mude de opinião. Aí você regozija, Deus diz, agora eu não castigo mais. Agora eu não castigo mais. Deus não quer que nós ficamos regozijando no sofrimento alheio. Pode ser o inimigo, deixa Deus agir. Então, não bate palma, não fique festejando a derrota de ninguém, deixa Deus agir. Eu estava dizendo para minha esposa, nós estamos vivendo uma época complicada, né? Politicamente, quando o inimigo tropeça, muita gente está aplaudindo, né? Mas Deus falou, não faça isso, porque às vezes é Deus que está punindo, mas quando você entra na questão, Deus retira a mão. Mas a nossa relação aqui na igreja, irmão, tem que ser como o apóstolo São Pedro disse aqui. Olha o que Pedro diz. Ele diz aqui, irmãos, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Sede todos de um mesmo sentimento. Compassivo, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Esse é o conselho de Deus. Mas vamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria de citar aqui só mais duas atitudes. Uma que eu acho bem complicada. É nossa atitude em relação ao dinheiro. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E quem ama o dinheiro, às vezes termina traspassando a si mesmo com muitas dores. Por amor ao dinheiro, as pessoas matam, morrem, roubam, perdem a vida, comete absurdo, nós estamos vendo isso no Brasil. Por amor ao dinheiro, as pessoas cometem coisas absurdas. Aí a Bíblia diz, olha, você não precisa amar o dinheiro. O dinheiro é mau? Não, é bom. O que é ruim é o amor ao dinheiro. Qual deve ser a nossa atitude em relação ao dinheiro para sermos felizes? Certo dia, dirigindo à noite, eu vi escrito num para-choque de um caminhão, né? Dinheiro não traz felicidade, me dá o seu e seja feliz. Se não traz felicidade, então me dá o seu.
Mas dinheiro traz felicidade, sim, irmão. Se souber usar, traz felicidade. Quem é que vive aqui sem dinheiro? Quem é que almoça e janta sem dinheiro? Quem é que cuida da saúde sem dinheiro? Quem é que viaja sem dinheiro? Quem é que sobrevive sem dinheiro? Nós dependemos do dinheiro. A gente faz festa com dinheiro. A gente viaja com dinheiro. A gente promove lazer para a família com dinheiro. O dinheiro traz felicidade, só que tem que ser usado corretamente. Deus não condena ninguém ser rico, mas dá receita para os ricos. A nossa relação com o dinheiro pode ser bênção para a nossa vida, para a igreja e para a obra, e pode ser uma maldição. Então, Timóteo dá o conselho aí. 1 Timóteo 6, 17 a 19, ele diz aí: manda aos ricos desse mundo. Eu não vou mandar os ricos aqui levantar a mão, porque senão todo mundo vai levantar a mão, né? Porque todos nós somos ricos, da graça de Deus. Manda aos ricos desse mundo, que não sejam altivos ou orgulhosos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas. Mas em quem? Em Deus. Nós não devemos confiar no que temos, mas confiar no Deus que nós servimos, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que faça o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Salomão diz que uma coisa que ele viu que é um dom de Deus, é o homem que possui riqueza e sabe usufruir dela. Então essa aqui é a receita para sermos felizes com o que temos. Agradecer a Deus todo dia, todo dia. Essa semana alguém me passou uma mensagem de WhatsApp, mensagem de gratidão. E eu achei interessante, pastor Enoque, porque alistaram ali uma série de coisas que nós temos que agradecer a Deus, que eu não tinha pensado, nem dá tempo de citar aqui, mas é tanta coisa boa que Deus faz para nós no nosso dia a dia, que nós temos que agradecê-lo todos os dias. E terminando, a nossa atitude em relação a Deus. A Bíblia diz que a Deus nós devemos amar de coração, com a alma, com entendimento e com todas as forças. Mas Tiago diz: resisti o diabo e submetei a Deus. Todos os dias nós temos que ter essa atitude, dizendo sempre não para Satanás e para as suas artimanhas, para as suas tentações, e dizendo sim para Deus, sim para Deus, sim para Deus. Irmão, tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida: nunca dizer não para Deus. Nunca dizer não para Deus, porque eu preciso dele todos os dias. Tem coisa que às vezes você faz sem condição, mas é bom sempre você dizer: Senhor, eis-me aqui. Pastor Samuel, o senhor que é pastor de igreja sabe quantas vezes a gente, nesse exercício do pastoreio, você tem vontade de dizer não. Hoje eu não dou conta de ir na igreja, hoje eu não dou conta de cumprir esse compromisso. Pastor Enoque, o senhor que viaja, né? Tem vezes que a gente fala: hoje eu gostaria de ficar em casa. Mas quando você diz sim para Deus, você volta renovado, você volta abençoado. Semana passada eu estava em Minasul, e foi um daqueles dias que eu não estava bem de saúde, e foi um dia de muita canseira, de muito problema. Eu disse para minha esposa: hoje eu não vou na igreja. Aí ela já estava pronta, falou: não, nós vamos. Eu disse: não, me dispensa hoje, vou descansar hoje. Afinal de contas, estou jubilado, tenho direito.
Mas tem uma coisa, irmão, a gente jubila de um cargo, mas não jubila do ministério. Eu sempre digo para todo mundo, eu não jubilei do ministério, eu jubilei de uma função, mas do ministério não. Enquanto eu viver, eu vou cumprir o meu ministério. E minha esposa insistiu tanto, e eu disse, não, então eu vou. E fui. Mas Deus sabe como eu fui. Aí eu me lembrei que eu sempre coloquei como propósito diante de Deus, nunca dizer não, seja para o que for, sempre dizer sim para Deus. Chegando na igreja, como Deus nos visitou, usou uma irmã e falou que eu precisava de ouvir naquele dia. Era palavra, parece que ela estava vivendo o que eu estava sentindo. Eu já saí dali renovado. Quando eu chego no púlpito, o pastor Antonildo falou, você que vai dar a palavra. Eu disse, pelo amor de Deus, não preparei, são você que vai dar a palavra. Estamos comemorando o Dia dos Pais e a palavra é sua. E até eu fiquei surpreso com a palavra que Deus me deu de última hora. Irmão, nós temos que dizer para o Senhor, eis-me aqui. Do jeito que eu puder, com as minhas forças, eis-me aqui. Irmão, eu espero que essa palavra tenha contribuído um pouco para a nossa edificação. Que Deus abençoe a todos vocês. Grave essas atitudes aí, coloque ela em prática no dia a dia. Isso é vida cristã na prática. Levante sua mão para o céu. Senhor, nos dê graça para viver a nossa vida cristã como o Senhor quer, renunciando sempre a nós mesmos, policiando os nossos atos, adotando atitudes que agradam ao Senhor, agindo sempre na direção do Teu Espírito. Abençoa o Teu povo que veio à Tua casa esta noite, que todos retornem recompensados e abençoados por Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Samuel.